刀かピストルか宿命の対決。O cinema japonês é um cinema extremamente vasto, extremamente complexo, uma das grandes indústrias cinematográficas do planeta. E é um cinema de uma enorme especificidade, porque é um cinema muito voltado para a sua própria cultura, para a sua própria história. O cinema japonês ele se divide em dois grandes gêneros, por assim dizer. Um é o Gendai Geki, que é o filme contemporâneo, e o outro é o Jidai Geki, que é o filme de época, é o filme histórico. Então, dentro do Jidai Geki, você tem um gênero específico que eles denominam um Shambara, e que é o filme de samurai como nós o conhecemos aqui no Ocidente. This is a story of honor, disgrace, vengeance. Massacre. O samurai é, por excelência, um militar. Então ele cabia como uma luva nessa ideia geral de um imperialismo japonês ali na primeira metade do século XX, que vai culminar ali com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. E ele simboliza esse afã de tornar ainda mais uma vez o Japão uma grande nação. Yojimbo ni dou da? Ude wa ima miseru. Mas com a derrota na Segunda Guerra Mundial vem um novo momento em que, num primeiro instante, inclusive, esse filme de samurai é proibido pela censura exercida pelo exército dos Estados Unidos. E num segundo momento, quando essa censura abranda, o samurai renasce, o cinema de samurai renasce e vai ter, a rigor, seu grande momento ali entre 1954, 55 e o início dos anos 70, já com uma nova ideia, já com um novo simbolismo, já com um novo sentido. O sentido de que esse samurai agora, ele representa não mais essa ambição, mas uma tentativa de resgate de algo perdido. O que se perdeu aí nesse meio tempo? Se perdeu a própria identidade japonesa na medida em que, com a ocupação pelos Estados Unidos, o próprio país e a cultura do país encontram ali um contato muito grande com a cultura ocidental. Esse contato às vezes é visto como algo ruim. Então nesse período afloram alguns cineastas muito importantes, nomes como Hideo Gosha, nomes como Kenji Mizumi, nomes como Misashi Kobayashi. Embora talvez para nós brasileiros o nome que mais ressoe seja o do Kurosawa, mas o Kurosawa fez relativamente poucos filmes com personagens de samurai e, a rigor, se você seguir as regras do gênero, apenas um Shambara, que é o famoso Yojimbo. Não. O cinema de samurai só vai conhecer uma nova voga no final do século XX e início do século XXI, alimentado em parte pela cultura do mangá, pela cultura do anime. O cinema de samurai é algo tipicamente japonês, mas acabou influenciando o cinema do mundo inteiro. Então é muito curioso você descobrir que, por exemplo, a saga Guerra nas Estrelas tem lá seus personagens típicos, que são Jedis, que é um termo criado a partir do nome do gênero no Japão, Jidai Geki. Então, o cinema de samurai ele é um cinema de aventura, ele é um cinema de luta, ele é um cinema que, digamos assim, aguça os sentidos. Ele é um cinema muito movimentado, de um jogo de montagem, de movimentação de câmera muito grande. E nesse sentido, é um tipo de cinema que você vê sendo feito e refeito ao longo de pelo menos os últimos 60 anos.